Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas: e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Senhor, te glorificamos, te exaltamos e pedimos, ó Pai, fala conosco através da tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra que nós lemos é o lema do ano, no qual o Senhor revelou para as nossas vidas. E pela palavra que nós lemos aqui, nós já podemos perceber que nós vamos ter muitas batalhas, não é isso? Mas o Senhor, Ele preparou e tem preparado um local seguro para as nossas vidas. Um local seguro para os seus servos. E que local é esse? É a sua presença. Ou seja, na sua presença nós vamos vencer o calor, nós vamos vencer as tempestades, nós vamos vencer as chuvas, que representa tudo que vem do mundo, ou que está posto aí no mundo, que vem para interferir ou para agir nas nossas vidas. Então, se nós pegarmos o contexto em que o povo estava vivendo ali, e se nós trazermos para os dias de hoje, nós vamos ver que é o mesmo contexto. Então, o povo estava ali sendo oprimido pelos seus inimigos. Era um momento de dificuldade espiritual. E Isaías, ele vai profetizar acerca daqueles que estavam buscando ao Senhor. Era um povo definido, ou seja, Deus, Ele tem uma profecia, ou Ele tem uma palavra para as nossas vidas. Deus tem uma palavra para a sua vida. Todos os dias, Deus tem falado aos nossos corações. E o Senhor, Ele tem prometido a bênção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E é tudo que nós precisamos. Tudo que o servo do Senhor ele precisa é da bênção do Espírito Santo na sua vida. Porque hoje quem dirige as nossas vidas aqui neste mundo é o Espírito Santo de Deus. Então Deus ele habita em nossas vidas a partir do momento que há a operação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então o Senhor ele fala que ia providenciar um tabernáculo. E o que é tabernáculo? Tabernáculo quer dizer habitação. Nós estamos estudando acerca do tabernáculo. Então fala que Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus quer fazer parte das nossas vidas. E às vezes o homem ele peca porque ele se afasta do Senhor, ele sai da presença de Deus, e quando ele se afasta desse tabernáculo, dessa presença do Senhor, ele entra em um juízo, ele entra em uma aflição. No começo parece ser tudo bom, tudo muito bom, que vem disfarçado, vem enganando, são as distrações, são determinadas situações que o homem ele vai se envolvendo e com isso ele quebra a comunhão com Deus. Quando pensar que não, ele já está distante e não tem forças para voltar. Isso é uma atuação do adversário para tirar o homem da presença do Senhor. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós estamos firmes na presença do Senhor. Nós estamos na presença desse Deus que pode todas as coisas. O tabernáculo, lugar para Deus habitar com o homem. Esse é o nosso desejo.
habitar com Deus todos os dias, caminhando segundo a direção do Senhor. É Deus que dirige as nossas vidas. E o Senhor, Ele tem nos conduzido até a terra prometida. Há uma terra prometida para as nossas vidas. E a terra que o Senhor prometeu para as nossas vidas não é neste mundo, não é esta terra, mas é uma terra celestial. Porque a nossa morada não é aqui neste mundo. Não podemos perder o foco. Não podemos olhar para trás, como muitos de Israel quiseram, olharam para trás, lembrando do Egito, lembrando das coisas do mundo. Não podemos olhar para trás, não podemos parar na caminhada, não podemos desanimar diante das aflições que aí estão, porque o Senhor, Ele tem uma promessa para as nossas vidas, e o Senhor, Ele preparou todas as coisas. O Senhor, Ele enviou o seu Filho, lá em João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo, é o projeto de Deus. O Senhor Jesus, Ele habitou entre nós, o Senhor, Ele habita entre nós. Então, nós somos privilegiados, porque nós entramos na presença de Deus. Eu acredito que não preciso mais falar aqui da estrutura do tabernáculo, mas para entrar é necessário que houvesse o sacrifício do Cordeiro para perdão dos pecados. Havia o sacrifício para poder entrar no lugar santo. Os sacerdotes entravam, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus em nosso meio. Nós não vivemos mais no Velho Testamento, porque Jesus é o projeto de Deus. Jesus, Ele cumpriu todas as coisas. O Senhor Jesus, Ele nos fez sacerdotes. Nós entramos na presença do Pai, e em Jesus, que é o sumo sacerdote, nós entramos na presença de Deus, porque o sangue de Jesus foi derramado, e o sangue de Jesus representa a operação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, o Senhor, Ele habita entre nós. O Senhor, Ele voltou para a sua glória, mas Ele deixou o seu Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está aqui em nosso meio, falando aos nossos corações, falando: meu filho, minha filha, não desanime. Há um tabernáculo, há um lugar seguro. O Senhor ainda está presente neste mundo, através do Espírito Santo de Deus, operando em nossas vidas. E, irmãos, o que tem sustentado ainda esse mundo é a igreja que está aqui presente. E o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas. O Espírito Santo está trabalhando no meio da igreja. O Espírito Santo está nos dando poder para testemunhar. Nós testemunhamos daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos. Então, o Espírito Santo está nos dando esse poder para falar que Jesus transforma a vida do homem. Jesus transformou as nossas vidas. E nós testemunhamos isso para o mundo. Jesus transforma todas as coisas. E que a nossa morada não é aqui. Então, há um tabernáculo, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia. A sombra fala da proteção de Deus contra esse calor, que fala da opressão deste mundo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós temos muitas lutas, nós vivemos muitas batalhas, nós vivemos muitas aflições. A palavra que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra ou nos livra de todas.
Nós temos aflições, nós vivemos aflições todos os dias. A maior aflição do homem é travada na mente. É a maior batalha que o homem ele trava é na sua mente. Por experiência própria, que às vezes as pessoas elas sofrem por antecedência, não espera nem acontecer, mas já começa a sofrer, já começa a batalha na mente, nem aconteceu ainda e já começa a batalha a ser travada, e isso traz um grande prejuízo para o corpo, porque não consegue dormir, fica aflito, perde a paz. E às vezes tem pessoas que não conseguem controlar essa batalha travada. E se dá na mente, só a pessoa sabe. É difícil até de tratar, porque às vezes é algo silencioso. E às vezes as pessoas não conversam para desabafar e guarda aquilo e traz um prejuízo para a sua vida. Isso se reflete na saúde. Então a maior batalha nossa, ninguém aqui é super-homem, todos nós passamos essa batalha, o pastor passa essa batalha, só que tem pessoas que já conhecem um pouco mais e controla, e vai ler a palavra, vai cantar louvores, o louvor liberta, vai orar ao Senhor, aí a sua fé ela vai sendo acrescentada. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você busca, mais você vai se fortalecendo na fé. É o tabernáculo, é o abrigo seguro, é a sombra, é a proteção. Aí nós entregamos as nossas ansiedades diante do altar do Senhor, crendo que o Senhor ele vai agir, crendo que o Senhor ele vai operar, crendo que o nosso Deus ele pode todas as coisas. Irmãos, e por experiência também, tudo passa. E tem coisa que só Deus e o tempo para curar. Tem coisas que só Deus e o tempo para curar. Não adianta palavras, não adianta fazer nada, é só Deus e o tempo. Mas que tudo passa, tudo passa. E aquilo que um dia foi luta para você, você vai olhar para trás e vai ver que Deus te deu a vitória, que Deus te sustentou, que Deus te capacitou e que você venceu porque você estava guardado no tabernáculo de Deus, na presença do Senhor. Então é a sombra, é o refúgio do Senhor. Para refúgio, o lugar onde se recolhe longe das dificuldades, é a providência de Deus. O Senhor, Ele é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, nele confiarei. Salmo 91, 2. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, nele confiarei. Confia no Senhor. O nosso refúgio e fortaleza é o Senhor. O Senhor tem preparado todas as coisas para as nossas vidas. Além do refúgio, é um esconderijo também. O esconderijo fala do lugar seguro para se esconder dos perigos. Quando vier os perigos, se esconde na presença do Senhor. Deixa o Senhor agir na sua vida. Nós cantamos o louvor aqui, que habita no abrigo de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Então o Senhor, Ele tem esse esconderijo. Nosso esconderijo é na presença do Senhor, guardado na presença do Senhor. Esconderijo contra a chuva e contra a tempestade. São as investidas, a chuva e a tempestade. A investida que trazem grande prejuízo, que traz estrago, foi o que nós falamos. O Senhor livra e repreende a tempestade das nossas vidas. Só o Senhor para agir nas nossas vidas. O Senhor Ele repreende o vento forte. O Senhor Ele repreende a tempestade. É o Senhor, e é momentâneo. É um momento que nós passamos. Todos nós
vamos passar lutas, dificuldades. Não existe ninguém que vai ter, eu tenho uma vida perfeita. Não existe. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade. Talvez a luta do irmão para mim não seja nada, mas para ele é alguma coisa. Talvez a minha luta para ele não seja nada, mas para mim é. Então, cada um carrega aquilo que o Senhor permite e que o Senhor lhe dá a condição. Que a palavra fala que o Senhor, Ele não dá nada além daquilo que nós possamos suportar. Quando você não suportar, Deus Ele vai te erguer, Deus Ele vai te ajudar, Deus Ele vai te sustentar. E o Senhor está no controle das nossas vidas, e o Senhor Ele permite tudo isso porque nós somos dependentes de Deus. Talvez se tivéssemos uma vida perfeita, não estaríamos aqui, na presença do Senhor, habitando aqui no tabernáculo, no esconderijo, na sombra do Senhor. Então, é a nossa vida. Todos os servos tiveram dificuldades. Todos os servos que estão registrados na Bíblia passaram por lutas, passaram por aflições, porque já está profetizado. E nós buscamos ao Senhor para termos paz no nosso coração, para nós termos a segurança, para nós termos o favor de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, hoje, o primeiro dia do ano, o Senhor já está nos preparando para vencermos esse ano. E nós já somos mais que vencedores. Pela fé, nós declaramos aqui que nós já vencemos esse ano. Nós já vencemos esse mundo. E o Senhor está nos preparando para uma terra prometida, uma Canaã celestial. É o que Deus tem para as nossas vidas, é o que Deus tem para a sua vida. É isso que o Senhor está fazendo em nossas vidas nesta noite. Está nos dando vida espiritual, está nos dando a condição de darmos frutos para a glorificação do nome do Senhor. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Meus irmãos, neste novo ano haverá um tabernáculo de Deus para a sua igreja. O tabernáculo é o melhor lugar onde se pode estar, onde se desfruta do cuidado e proteção do Senhor, onde está o rumo para a eternidade, onde o Senhor está presente, onde desfrutamos das bênçãos em nossas vidas. Então, o Senhor já tem nos dado a vitória. Louvado, exaltado é o nome do Senhor.